Olá, bom dia. Como todo mundo sabe, a Defensoria Pública atua em várias frentes. A última agora é o núcleo ecológico que deve ser implantado ali na área do Itaquibacanga ainda neste semestre. É sobre esses e outros projetos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar todas as é o Defensor Público Geral, Alberto Bastos. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer. Núcleo ecológico é uma nova, vamos dizer assim, bandeira de luta da Defensoria Pública? Exatamente, Elda. A gente propôs uma nova formatação de capilarização do serviço da Defensoria Pública. A gente quer estar cada vez mais próximo da população. Então, em virtude disso, nós temos que pensar não só na redução de custos, mas também em questões que envolvem o meio ambiente, que preserve o meio ambiente. Esse núcleo ecológico ele é formado por estruturas modulares metálicas, mais conhecidas como containers, e também dispõe de placas solares e com um sistema de reuso de água, de forma que a instalação ela é 1/3 menor comparada, o custo da instalação é 1/3 menor comparada com uma construção de alvenaria. Ela é muito mais rápida também. O núcleo desse container é montado, depois que assina o contrato, num prazo de 60 dias. E, além disso, só para você ter uma ideia com relação ao custo, é importante dizer, outras instituições congêneres, para construir um núcleo, têm gastado em torno de 1.200.000, 1.400.000. A Defensoria Pública, com esse núcleo container, já incluído placa solar, mesa, computador, cadeira, todo ar-condicionado, toda a mobília de uma forma geral, sai por R$311 mil. Ave Maria. E assim, o custo de instalação é menor, o valor que é gasto também, o custo de instalação é bem menor, o tempo que se gasta para poder instalar também é bem inferior a uma construção de alvenaria. E por fim, a manutenção é baratíssima, porque eu não vou gastar com energia porque o núcleo vai ser autossuficiente em virtude da placa solar. E nem com água porque vai ter um sistema de reuso de água. E é um núcleo também que conserva todas as necessidades da população. Nós pensamos em algo que pudesse trazer um conforto no atendimento. Um núcleo padrão como esse do Itaquibacanga, ele tem disponibilidade para atender de 200 metros quadrados, uma recepção com 40 lugares, com brinquedoteca, sala de conciliação, sala para estagiário, sala para defensor. É igualzinho um outro núcleo de atendimento? É idêntico ao núcleo de atendimento da Defensoria Pública do interior. Vamos dizer, do convencional. Do convencional, que é locado atualmente. Certo. Aí, por que essa decisão de fazer essa experiência assim, o núcleo ecológico? Porque todo mundo está tão acostumado com o padrão formal, né? Alvenaria, ar-condicionado, energia, gente pagando. Por que a ideia de fazer isso e começar pelo Itaquibacanga? Primeiro, Elda, é importante dizer que a Defensoria Pública ela ainda ocupa 30% das comarcas no estado. De 132, a Defensoria Pública só está presente em 38 comarcas. Isso. Então, nós estamos bem aquém da necessidade da Defensoria de se interiorizar, na medida em que existe um comando constitucional que determina onde tiver uma comarca tenha uma unidade da Defensoria Pública. Então, nós tínhamos... E a gente está bem longe. Está bem longe disso. Isso até 2022 teria que ser. E nós estamos bem longe disso, já em 2019, faltam 3 anos. Então, dificilmente nós alcançaremos essa meta. Porém, nós tínhamos que apresentar medidas que sejam também equacionadas com o nosso orçamento, que sejam adequadas ao nosso orçamento. O orçamento da Defensoria Pública ainda é muito pequeno comparado ao de outros órgãos e a gente tem que apresentar uma medida muito mais econômica para poder expandir. Certo. E por que começamos no Itaquibacanga? Força popular. Os populares, eles buscaram a Defensoria Pública me pedindo para que pudesse se instalar o núcleo da Defensoria Pública. Eu informei que eu não tinha orçamento para tanto, e aí eles procuraram um deputado... Foi uma conversa bem franca, né? Foi bem franca. Nós queremos, eu não posso. Mas não tenho condições nesse momento. E aí eles procuraram um deputado Neto Evangelista que se prontificou a disponibilizar uma emenda parlamentar no intuito da Defensoria Pública propiciar essa instalação desse núcleo. E no final do ano passado, houve a emenda, já está incluída no nosso orçamento, portanto a gente já tem um planejamento para que nesse primeiro semestre a gente consiga instalar esse núcleo do Itaquibacanga. É importante dizer também, Elda, que além daquela região do Itaquibacanga tem mais de 300 mil habitantes. É um conglomerado de bairros. Muito grande. Então, você vê a força popular, né? O resultado de uma mobilização das pessoas buscando melhorias para o bairro dá resultado, né?
A partir dessa experiência, tá bom, vamos conversar com o Itaquibacanga nesse mês, mas a partir dessa experiência, você acredita que essa intenção de atender todas as comarcas ou todos os municípios vem num prazo mais rápido agora? A gente está em negociação com o Poder Executivo, a gente conta com a acessibilidade que é peculiar do governador com relação às pessoas mais desfavorecidas, que é o público-alvo da Defensoria Pública, e a gente está apresentando medidas de economicidade. Nós conseguimos também algumas emendas parlamentares federais, em torno aí de R$2 milhões, e nós vamos utilizar grande parte dessas emendas parlamentares para custear não só a instalação de núcleos ecológicos, como também adquirir placas solares para aquela região que é mais quente do estado, que o sol é mais, vamos dizer assim, perene, mais permanente, que é a região de Bacabal, Timon, Imperatriz. Aí isso seria para instalar nas unidades que já existem? As emendas parlamentares, esse torno de R$2 milhões, uma parte é para adquirir placas solares em núcleos que já existem. Isso. E para substituir alguns núcleos que também hoje é do método convencional, que se gasta muito, que é por locação, gasta-se com locação, com reforma, com energia elétrica. Então a nossa programação é trocar o núcleo de Caxias, que tem a Defensoria Pública, por um núcleo ecológico, o núcleo de Coroatá também por um núcleo ecológico, e adquirir placas solares para os núcleos de Imperatriz, Timon, Bacabal e Codó. Quer dizer, daria uma boa economia, uma grande onde o núcleo já existe e a despesa é grande, vamos dizer assim. Só para você ter uma ideia, Elda, na Defensoria Pública gasta por ano em torno de R$700 mil com energia elétrica. Então, à medida em que eu invisto... Muito dinheiro. Muito. À medida que eu invisto na placa solar, eu vou ter, para o ano subsequente, uma reserva maior para investir em novos núcleos. Isso. Vocês trabalham já com a possibilidade de escolher as comarcas onde podem ganhar um núcleo ecológico assim de uma forma mais rápida, vamos dizer? A gente tem um planejamento e a intenção de colocar, pelo menos em Cururupu e Parnarama. Por que essas cidades? Eu pergunto, por que essa cidade? Por quê? Cururupu primeiro que tem unidade prisional. E o grande público alvo ali não tem assistência jurídica, não tem advogados que possam fazer esse atendimento jurídico. São poucos advogados, por um número grande que tem de presos. Além disso, pelo índice de desenvolvimento, a Defensoria Pública existe um regramento legal para que a gente possa direcionar as nossas atividades para determinados municípios com certa prioridade, que é o índice de desenvolvimento humano e o quantitativo populacional. Pelo nosso assessoria de planejamento, foi nos informado que o núcleo que tem o menor índice de desenvolvimento humano e quantitativo populacional e faz aquele cruzamento de dados é Parnarama. Então, a nossa ideia é... Não imaginei. Talvez porque eu não conheço, né? Mas Cururupu eu já conheço, vejo que é mesmo assim. Então, essas duas seriam as primeiras a serem beneficiadas com essa nova experiência? Que nós teríamos aí condições de instalar o núcleo, né? Mas precisaria ainda de um aporte do governo do estado para que a gente possa contratar pessoal. Porque a parte de estruturação nós conseguimos via emenda parlamentar federal. Certo, mas a parte de pessoal tem que ser uma contrapartida do governo do estado. Então, vamos só fazer um intervalinho, a gente toma um cafezinho, aí a gente volta já para continuar falando sobre esse assunto. Só um minutinho. Já estamos de volta para conversar um pouco mais sobre o trabalho da Defensoria Pública e esse processo de ecologia e interiorização. A gente pode juntar as duas coisas na mesma pauta, né, doutor Alberto? Porque vocês também estão com o processo de interiorização. E a instalação de núcleos como esse vai facilitar um pouco mais esse trabalho, não vai? Com certeza. À medida que a gente consegue instalar com preços menores, não só a instalação, como também a manutenção, isso facilita muito para a gestão, né? Os gastos correntes, como a gente denomina como gasto de custeio, eles têm cada vez mais uma escassez desses recursos, né? Então a Defensoria Pública tenta otimizar de uma forma muito responsável o gerenciamento desses recursos, né? Entendi. A gente só tem 32, né? 38 núcleos no interior. A gente fica com mais de 190
São 182 comarcas. Nem todo município é considerado comarca. São 218 municípios que nós temos. 217 municípios, 132 comarcas. E nessas 132 é que precisam do núcleo presencial. Perfeito. Os municípios onde por acaso não exista essa comarca e não exista a presença da Defensoria Pública, como é que os moradores podem ter acesso, as pessoas podem ter acesso a esses serviços que são oferecidos pela Defensoria? Eles acabam ficando sem acesso ao serviço da Defensoria Pública. O que eles podem buscar são advogados particulares da região. Então, aquelas que têm condições financeiras acaba sendo obstaculizado o acesso à justiça, o acesso a direitos. É importante dizer, Elda, que a Defensoria ela não tem a pretensão de sempre judicializar as demandas, de forma alguma. A Defensoria Pública ela busca solucionar administrativamente sem a necessidade de levar para o Judiciário. Só leva para o Judiciário porque não se consegue resolver administrativamente. Então, a presença da Defensoria Pública, além de trazer maior assistência para a população, ela otimiza os processos judiciais, porque não vai ser encaminhado para a Justiça toda e qualquer demanda, mas sim aquelas que a gente não conseguir resolver administrativamente. Quer dizer, passa primeiro por uma triagem aqui. Esse aqui pode resolver sem judicializar, não vai esperar tanto. Aí já fica por ali, ele não vai para aquele número grande da judicialização que forma aquele bloco compacto que quase ninguém consegue desmanchar, não é isso? Exatamente. Só para você ter uma ideia, aqui nós aplicamos uma metodologia na área de família. A área de família são demandas relacionadas à pensão alimentícia, a guardas, então a Defensoria é muito demandada. Para se ter uma ideia, aqui na capital nós atendemos 400 pessoas por dia. 400 pessoas por dia? E eu posso dizer que na área de família isso corresponde a em torno de 40% a 50% é da área de família. Então nós estabelecemos uma metodologia de forma que todo assistido que chega na Defensoria Pública relatando um problema de pensão alimentícia, de guarda, de filiação, nós encaminhamos para a conciliação. E o índice disso, Elda, tem sido muito maior do que nós esperávamos. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é o índice de resolução de conflitos dentro dessa área? Está em torno de 85%. 85%? 85%. Gente, muito alto. Nós diminuímos muito o número de judicializações na área de família aqui na capital maranhense. E no interior do estado nós temos a metodologia semelhante, mas não encaminhamos direto para uma conciliação. Nós marcamos sempre na última semana. Pioneiro nisso. Eles marcam as conciliações na última semana do mês. De forma que eles fazem, às vezes, 300 conciliações só na última semana. É mesmo? É um número muito alto, muito alto. Eu imagino que nesse caso, a pressa, por exemplo, uma questão de família, de guarda judicial, de pensão alimentícia, as pessoas estão sempre com muita pressa de resolver, né? E essa conciliação vem de encontro a isso, não é? Quer dizer, é mais fácil, é mais rápido, o resultado sai logo e todo mundo fica satisfeito porque não vai para a justiça comum para resolver. Perfeito. É o acesso a direitos sem a necessidade de judicializar. Judicializar. Eu acho fantástico esse trabalho de conciliação, sabe? Quando ele é bem feito, o resultado aparece logo. E esses 15%, vamos botar os 15% aí que foram para a justiça, esses vão demorar para ser resolvidos, né? Em média, aí em torno de 1 ano, 2 anos para ter uma decisão, né? Então, são muitos processos que o judiciário tem. Então, à medida em que a gente diminui também o ingresso de demandas, a tendência é que haja uma maior fluidez dos processos já em curso. Né? Com toda certeza. A gente está falando de processo da área de família, mas outras áreas também fica fácil esse resultado, vamos dizer assim, mais rápido? Sim, eu posso citar como exemplo o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado, que o índice de resolutividade também é superior a 80%. Toda demanda que aparece é encaminhado via eletronicamente para o fornecedor a reclamação do consumidor. E aí, no prazo de 15 dias, há uma resposta. Então, esse assistido da Defensoria Pública da área do consumidor, quando ele retorna na Defensoria Pública, ele já tem uma resposta do fornecedor. Se a demanda for resolvida, arquiva-se o processo. Se não for, e ele tem o direito, a Defensoria Pública acaba ingressando com o processo judicial. Nesse caso, por exemplo, consumidor e fornecedor, eles
conversam, eles se entendem, ou tudo é feito via defensoria? Vocês estão ali no meio como para-choque dos dois lados para resolver a situação? Depende da demanda. A maioria das demandas, elas são encaminhadas de forma eletrônica por um sistema e é endereçado diretamente ao fornecedor, que depois nos passa uma resposta. No que tange a concessionárias de água e de energia elétrica, eles disponibilizam na Defensoria Pública do Estado um preposto. Certo. E nós fazemos audiências de conciliações, por exemplo, na área da energia elétrica, todas as quintas-feiras. E na área de água e esgoto, às sextas-feiras. Então, são os únicos que são presenciais, porque nós notamos que, nesses casos, há muitas peculiaridades de cada caso, e a demanda é muito maior do que as outras. Água e luz são os campeões. São os campeões de reclamação. Mas a presença de um representante, vamos dizer assim, da empresa lá dentro, facilita esse processo para vocês? E muito. Quer dizer, para você não, para o consumidor, né? E muito. A resolutividade por meio desses prepostos é em torno de 70%, 75%. Então, facilita muito, são menos judicializações, né? Com toda certeza. E o problema é resolvido na hora, porque são problemas tão assim do dia a dia da gente, né? Não falar do cidadão, não é da gente mesmo, não é nosso, de todo mundo, né? Sim. Todo mundo vai ter um problema ou outro com água, com energia. E quando é resolvido assim de forma mais rápida, eu acho que fica tão mais fácil para todo mundo, né? A reincidência nesses casos, por exemplo, água e luz, vamos dizer, esses dois aqui, vamos pegar esses dois, de pessoas que vão lá, reclamam, resolvem, depois podem voltar a reclamar, resolver, tem essa reincidência? Olha, é bem menor. Bem menor. Bem menor. Às vezes eles vão com outra demanda, porque aquela demanda que foi resolvida ali, pelo menos a experiência que a gente tem na Lei do Núcleo de Defesa do Consumidor, não retorna não. São poucos os casos, a gente não pode dizer que não acontece, mas são raríssimos. São raros, né? São raros. Resolve administrativamente mesmo. Isso é feito também no interior do Estado? No interior do Estado, sim. Onde já existem esses núcleos? Sim, mas não por meio de prepostos. Sim. Eles têm um canal direto com as concessionárias. Existe um e-mail e um telefone que o assistido chegando na Defensoria Pública, esse defensor do interior já tem esse mecanismo de mandar um e-mail ou até mesmo telefonar para tentar resolver administrativamente. A informalidade também, ela é importante nesses casos. Às vezes a demanda é tão simples que basta um telefonema que você resolve. Se resolve, né? E eu acho que a informalidade deixa o consumidor ou qualquer outro cidadão mais perto da defensoria, né? Ela chega com mais tranquilidade, ela não vai ficar assustada, eu vou procurar um defensor público para resolver isso para mim. Às vezes vê o defensor público como alguém lá em cima, alguém meio inacessível, mas essa informalidade facilita o trabalho, não facilita? Facilita e muito. Facilita e muito. Eu acho que esse contato direto com o assistido e você apresentar uma solução, a Defensoria acaba se consolidando como protagonista na solução de um conflito. Isso é importante porque ele vai falar com o vizinho, ele vai falar com um amigo. Eu fui na Defensoria, acabei resolvendo. E quando leva para o judiciário, fica mais difícil. Eles acabam até, olha, está demorando demais, eu vou procurar um advogado particular. Mas muitas das vezes, o andamento do processo, muitas vezes não, o andamento de um processo não depende do defensor ou do advogado. Não. Depois que judicializa vai depender... Por impulso oficial. Do ritmo lento que a justiça tem, porque não tem outro jeito de fazer, né? Se fosse só o da gente esperando a resposta, era maravilhoso, né? Exato. Mas, de novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui e voltamos já para continuar falando sobre os trabalhos da Defensoria Pública. Um minutinho só e a gente volta logo. Voltamos para o nosso último bloco de conversa aqui com o doutor Alberto Bastos sobre os trabalhos desenvolvidos pela Defensoria Pública do Estado e o processo itinerante. Há quantas anda a itinerância, né? A gente chama de itinerância, a itinerância da Defensoria? A Defensoria Pública ela dispõe de um ônibus escritório. Inicialmente, esse ônibus escritório ele ficava pela capital maranhense, nos bairros. Depois, nós começamos a perceber a necessidade de levar esse ônibus também para o interior do estado. Sim. E nós começamos pelos termos. No final do ano passado, nós levamos o ônibus escritório para os termos de Açailândia e Imperatriz. Mais precisamente, naquela área, eu acabei me esquecendo aqui, que é
que fica onde tem aquela produção de ferro gusa, sei, que sei. é a auto... Não sei eu esqueci o nome, eu esqueci o nome, mas dois, são dois termos de Açailândia e um termo de Imperatriz, nós levamos o ônibus do escritório. Então a gente está interiorizando cada vez mais essa itinerância do ônibus, nós estruturamos mais esse ônibus do escritório para atender também, tanto na capital como no interior. Nós colocamos um assistente social, um assessor jurídico para, antes de nós irmos para a comunidade, eles fazerem um estudo do que precisa para aquela comunidade, tanto no âmbito individual como no coletivo. É chamar as pessoas e perguntar qual é a sua demanda. E aí eles vão dar uma lista, deu um encaminhamento, esse encaminhamento é entregue aos profissionais da Defensoria Pública e todo o atendimento da Defensoria Pública é voltado para aquelas demandas. Então, quer dizer, já faz um estudo prévio das situações que vão ser encontradas ali para facilitar também a solução, não é? Perfeito. Exatamente isso, é facilitar para que o assistido não tenha que ir até a Defensoria Pública, que se resolva ali, próximo da comunidade. Então a gente está facilitando o acesso dos serviços da Defensoria à população de uma forma mais eficiente. Então, além disso, a gente está propiciando palestras educativas. Agora, no dia 23, o ônibus do escritório estará no João de Deus, bairro João de Deus. No dia 22, vai ter uma palestra educativa de defensores da área da infância, que conversarão para que capacite esses profissionais da educação na identificação de violências contra crianças e adolescentes. Seria voltada a professores, a quem atua nas escolas para facilitar essa identificação. Agora só é mais ou menos assim, vocês têm a defensoria, tem um cidadão, agora no meio do caminho tem um serviço móvel, é isso. Ele não precisa fazer o caminho todo, ele pode chegar só até a metade que já vai ter a solução. Perfeito. Mais ou menos isso? Esse que é o nosso objetivo e nós estamos trabalhando para isso. Agora sim, isso quando a gente tem a ponta e tem o núcleo, né? Nesse caso, quando não tem o núcleo, esse serviço de itinerância, esse serviço móvel, ele vai também para esses municípios que ainda não dispõem de um núcleo? Não teria condições, Elda, porque nós não teríamos como acompanhar esse processo judicial. Por que nós somos nos termos? Por exemplo, Açailândia e Imperatriz, porque lá tem Defensoria Pública. E se houver a necessidade de entrar com alguma ação judicial, de que alguma irregularidade que foi identificada durante esse atendimento na cidade termo, o defensor teria condições de interpor a ação e também fazer o acompanhamento. Todavia, isso a gente não consegue fazer naquela comarca que não tem Defensoria Pública. Eu pensei que era para facilitar ainda mais esse acesso, mas não pode, não tem, quer dizer, não teria como fazer, né? Porque precisa do núcleo para dar o suporte para a resolução da demanda, é isso? Exatamente. Exatamente. O que o facilitador, que o morador daquele termo não precisa de se dirigir até a Açailândia para poder fazer o tratamento da demanda dele. São pessoas que moram longe, vamos dizer assim, do núcleo presencial, então eles têm esse acesso facilitado quando o núcleo chega até eles. Perfeito. Eu pensei que podia ir também nesses que não tem a assistência, ainda não. Ainda não. O que a gente está pretendendo fazer é alguns multirões em locais que não tem Defensoria Pública para dar uma amenizada na pressão do sistema carcerário. Porque isso aí a gente teria condição de fazer o pedido e aí vai se mover por impulso oficial. Aí não precisaria de fazer todo aquele acompanhamento, porque a análise, porque já existe um processo em curso, o defensor analisou aquele processo e já fez o pedido competente. Então tem situações que podem ser resolvidas dessa forma, mas tem situações que inviabiliza completamente o processo se não tiver a defensoria física para resolver. Perfeito. É isso. Mas e os resultados que vocês têm conseguido, doutor? São bastante exitosos também. Nós conseguimos aí visitar ano passado em torno de 22 comunidades. Este ano nós já vamos para a segunda comunidade a ser visitada, que é o bairro João de Deus, e pela primeira vez de uma forma mais estratégica. Nós aprimoramos mais o serviço do ônibus do escritório, aprimoramos para que vá essa equipe antes, mapeie quais são as principais dificuldades de natureza individual e coletiva. Vou dar um exemplo aqui. Bem concreto na tutela coletiva do bairro João de Deus. Houve uma alteração na linha de ônibus do bairro João de Deus até uma unidade escolar. Sim. Em virtude dessa alteração, os alunos estavam descendo muito longe da escola.
em torno de 3 quilômetros eles Isso não é tinham que se hipotético, caminhar. isso é verdade. É verdade. Sim, sim. É uma linha que é a linha João de Deus Aeroporto, ele passava na porta de uma unidade escolar. Isso. E muitos alunos moradores do João de Deus são alunos dessa escola, Isso. Que passavam o ônibus na porta. Só que mudou o itinerário, o ônibus passou a parar a 2,5 km. Opa! E, em virtude disso, diante dessa reclamação desses moradores, a Defensoria Pública expediu um ofício para a SMTT, no intuito de, se quiser alterar a linha de ônibus, o trajeto do ônibus, que pelo menos deixe próximo do colégio. Mais próximo, né? Exatamente. Porque, quer dizer, era uma mão na roda, literalmente, para os estudantes dessa escola, né? E aí eles não tiveram mais esse acesso, tinham que caminhar 2,5 km. Perfeito. E aí, foi resolvido essa demanda? Está pendente de resposta. Isso foi agora, né? Estou demonstrando que a Defensoria Pública foi lá, viu uma demanda coletiva e já está tratando essa demanda coletiva antes do ônibus chegar. Ah, tá, ótimo. Para quando o ônibus chegar, já tem uma resposta para poder dar para a população. Certo. E além disso, isso é uma tutela coletiva, que vai envolver, vai beneficiar vários moradores. Além disso, tem aquelas questões individuais, que pode ser na área da família, pode ser na área do consumidor. Então, nós já estamos mapeando quais são as principais dificuldades individuais daqueles moradores e vamos levar defensores especializados para poder já dar uma resposta para a demanda deles. Ah, entendi. Então vai ser muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Antes a gente chegava, escutava o problema e levava para a defensoria, a gente percebeu analisar, resolver. Exato. Aí percebia que poucas coisas estavam sendo resolvidas no ônibus do escritório mesmo. Então a gente preferiu aprimorar um pouco a qualidade desse serviço e agora sim ser mais eficiente. A escolha dos bairros onde esse ônibus vai atuar também vamos dizer assim, uma escolha criteriosa, cuidadosa, feita antes? E o poder da população. Lideranças comunitárias nos comunicam, nos pedem o ônibus do escritório e diante disso a equipe vai até lá, faz um estudo para onde o ônibus pode ficar e depois disso vai fazer a identificação das demandas. Ah, tá. Se a população daquele bairro, vamos dizer assim, se mobilizar, se pedir a presença do ônibus escritório, fica mais fácil para vocês. Fica muito mais fácil. Porque vocês já identificam as áreas onde é necessária a intervenção da Defensoria. Perfeito. É isso? É isso, exatamente. Hoje, já atuaram em quantos bairros, mais ou menos? Ano passado, nós atuamos só no segundo semestre em 22 bairros. E esse ano, nós já fomos o João de Deus vai ser o segundo bairro. Este ano já? Esse ano já. Quanto tempo passa no bairro, doutora? A gente fica durante o sábado. A gente começa passa os atendimentos. Dia inteiro? A gente começa os atendimentos por volta de 8 da manhã e fica até às 13 horas da tarde. Ah, tá. Fica uma manhã inteira, vamos dizer assim. Começa cedinho e vai até... E o sábado é bom porque está todo mundo disponível, quer dizer, quase todo mundo, né? Mas quase todo mundo está disponível e pode, quer dizer, vamos dizer, usufruir dos serviços oferecidos. Perfeito. Algum outro serviço assim, mais inusitado que é oferecido num bairro desse, por exemplo? Olha, além dessa capacitação, a gente está agora com o projeto Defensores Populares. O que é esse projeto Defensores Populares? É uma outra meta nossa também, Elda, para aproximar cada vez mais a defensoria da população. Então a gente quer capacitar lideranças comunitárias a promover busca dos seus direitos e auxiliar os outros munícipes também para buscar os seus direitos. Seriam representantes da Defensoria Pública, vamos dizer assim, defensores populares, é isso mesmo? É esse mesmo nome esse certo, é o nome, né? Esse é o nome. A gente quer capacitar essas pessoas a, inclusive, elas tentarem resolver conflitos, dizer para que serve... Então, vocês estão incentivando a formação de lideranças dentro dos bairros, é isso? Exatamente. Um dos deveres da Defensoria Pública é promover a difusão de conhecimentos. Está na nossa Lei 80 de 94, então a gente está se desincumbindo desse ônus através disso, capacitando lideranças comunitárias. Interessante isso, gostei. Só em várias áreas, Elda, não só os defensores populares, como a capacitação desses professores para a identificação de violências sexuais contra crianças e adolescentes. A gente tem feito no ano passado nós visitamos 12 escolas, também visando capacitar os alunos e buscar também verificar quais são as principais demandas. Como, por exemplo, nós percebemos que em alguns colégios públicos, quase 40% dos alunos não têm um pai na certidão de nascimento. Então, nós fizemos toda uma programação, que é muito simples também,
que pais e filhos reconhecer um ato de amor. É um projeto da Defensoria Pública em que a gente incentiva os pais a, de forma voluntária, registrar o filho lá na certidão de nascimento, fazer uma alteração na certidão de nascimento. E nós conseguimos, ano passado, em torno de 80 pais, 80 famílias, que bom, que muito bom. Você não só aproxima a criança do pai, como também você gera uma obrigação do pai de contribuir para a mantença daquela criança. E para isso, eu achei importante esse projeto, porque é como se fosse olhos da Defensoria dentro desses locais. São coisas que, por exemplo, vocês não captariam numa visita oficial ou formal, né? Isso precisa de uma certa sensibilidade para perceber, por exemplo, a agressão sexual ou a violência, até a violência dentro de casa, essa coisa toda, fica mais fácil para um professor perceber no dia a dia. E se ele está ali como representante de vocês, facilita bastante. Muito, muito. E assim, imagina que o porto seguro da criança é a família. A família. E se o agressor está dentro da família, eu acho que a única referência que ele poderia buscar é o profissional da educação. Isso. É a pessoa mais próxima, a pessoa talvez que gera mais confiança, Exato. né? É mais fácil do que o defensor chegar a tentar descobrir uma situação dessa. Muito mais. Não vai conseguir assim de primeira. Vai conseguir, claro, tá treinado para isso. Mas não vai conseguir de primeira, né? Vai precisar de um processo de confiança para conseguir. E o professor já está lá no dia a dia. Já. E a formação dessas lideranças também é muito interessante. Eu gostei desse projeto. Vamos voltar para falar desse projeto. Eu gostei muito. Me dizer os resultados dele, como é que vocês estão conseguindo captar perceber essas pessoas mais disponíveis a liderar e ajudar. Isso é interessante demais. Mas, doutor Alberto Pessoa Bastos, vou chamar o nome completo agora. Muito obrigada por sua participação no nosso programa. A gente que agradece, é sempre um prazer, a conversa sempre é muito agradável. Obrigada. É minha obrigação também, tá? Conversar assim direitinho. Conversar direitinho, mas muito obrigada mais uma vez e bom dia para o senhor. Tá, bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia para você também que pode nos acompanhar pelo nosso site para ver, para rever todas as entrevistas, é só acessar as nossas páginas nas redes sociais, também está lá prontinha para você com todas as informações que você precisa sobre todos os programas, todas as entrevistas que são exibidas aqui. Mas às 8h30 da manhã você já sabe, eu estou aqui esperando você, com notícias, com tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!